Olá, mais uma vez, com muita alegria, estou aqui para compartilhar com vocês um momento de reflexão sobre lições do Evangelho, essa tarefa que é a dos Meninos de Jesus, que eu possa contribuir com a maneira de cada um de vocês analisar o que o nosso Mestre Jesus tem nos ensinado através dos Evangelhos e através daqueles que divulgam as suas verdades, que na verdade são ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos oferece das leis divinas. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que a gente inicie o nosso bate-papo. Então, hoje nós vamos falar sobre a família humana, né? Nós, seres humanos aqui na nossa casa, na nossa terra, mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de indivíduos morando nessa casa, que é a nossa terra, destinada a nós por Deus nosso Pai, na sua infinita misericórdia. No livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, um dos livros da coleção Fonte Viva, psicografia do Chico, né, editado aqui pela Federação Espírita Brasileira, no capítulo 59, que tem por título Nas Trilhas da Vida, Emmanuel, nessa coleção Fonte Viva, ele sempre inicia os capítulos com citações do Evangelho. E a citação desse capítulo 59 do livro Ceifa de Luz, Nas Trilhas da Vida, é de uma epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Então Pedro diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Pedro, na sua primeira epístola, Pedro, né, a pedra, Simão Pedro, nos oferece esse conceito. Nessa mesma epístola, no versículo 1, ele começa assim a carta: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento. Pedro está recomendando, então, que nós nos amemos, né? Mas que nós nos amemos preparados para viver as experiências do mundo de provas e expiações. Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia, né? Ele passou por situações bastante desagradáveis aqui entre nós para nos ensinar as leis divinas, nos orientar a respeito das leis divinas. Então Pedro está recomendando: amai-vos também vós com esse mesmo pensamento, né? No versículo 2 dessa mesma carta, dessa mesma epístola, Pedro continua: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Recomendando para que, enquanto estamos encarnados, no tempo que nos resta encarnados, vivamos de acordo com as coisas espirituais e não de acordo com as coisas materiais, com a busca do poder, da ganância, dos valores materiais, e sim dos valores divinos, né? Das leis divinas do amor, da justiça e da caridade. No versículo 7 e 8 dessa mesma epístola: e já está próximo o fim de todas as coisas. Estamos num processo de transformação do nosso planeta de provas e expiações num planeta de regeneração. Então já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto,
Sede sóbrios e vigiai em oração. Oração é sempre um instrumento para nos aproximar de Deus, nosso Pai, e daqueles que trabalham em nome dele, né? Sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Estamos num mundo de provas e expiações, não há a menor dúvida que há em nós muitas desarmonias em relação às leis divinas. Seria o que Pedro está chamando aí de pecados. E é o amor que vai cobrir a multidão de pecados, né? A palavra de Pedro. E Pedro tem, por exemplo, aquela previsão do nosso Mestre Jesus, que diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? Então, Jesus sendo conduzido à condenação e as pessoas perguntando, mas esse não é também do grupo desse que está sendo condenado? E foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus, né? Multidão de pecados, os pecados de Pedro, 3 vezes que negou a Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, procurou Pedro no mar da Galileia, perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondia: claro que amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez: tu me amas? Claro que amo. Então apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez a mesma coisa: tu me amas? Claro que amo. Então apacenta minhas ovelhas, né? E foi o que Pedro fez ao longo de toda a sua vida, iniciando a sua tarefa na mansão do caminho. E o primeiro sinal, a primeira situação milagrosa, maravilhosa de realização de Pedro sob o ponto de vista da cura das pessoas com problemas, né? Pedro e João, diante do coxo de nascença, né? Que pediu ajuda, ele ficava sempre na frente do templo pedindo ajuda, e Pedro falando para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. E foi o que aconteceu. E inicia Pedro a tarefa de apacentar as ovelhas do nosso Mestre Jesus, né? Uma vida toda. O amor deste missionário, deste apóstolo de Jesus, divulgador das ideias da doutrina e da misericórdia divina, né? Cobrindo multidão de pecados através de uma vida inteira, amando o próximo, apacentando as ovelhas do nosso Mestre Jesus, né? E exemplificando que é uma vida sacrificada em benefício do próximo, né? Foi condenado também a ser crucificado, mas pediu para que fosse de cabeça para baixo, pois não se sentia digno para ser crucificado à semelhança do Mestre, né? Então, Pedro, né, recomendando que nós amemos ao nosso próximo e que sigamos os exemplos do nosso Mestre Jesus, né? Aí no versículo 10 dessa primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Todos nós temos dons. E que sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Na diversidade de dom que cada um de nós tem, temos condições de dispensar graças divinas, né? Então, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Que nós possamos ter sempre essa preocupação de difundir, de distribuir aquilo que temos de dom, e todos nós temos. Uma palavra, uma habilidade, todos nós temos, né? E temos oportunidade de dispensá-la em benefício do nosso próximo. Então, Emmanuel, nesse capítulo Nas Trilhas da Vida, do livro Ceifa de Luz, nos ensina
inclinamo-nos ternamente para os que enlouqueceram de dor e resvalaram em perigosos processos obsessivos. No entanto, é imperioso abeirar-nos com simpatia daqueles outros que suportam aflitivas tribulações, Pedro, torturantes problemas, Pedro, para serem fiéis aos compromissos que assumem, apacentar as ovelhas do nosso Mestre Jesus, não é? Então, devemos nos inclinar para aqueles que sofrem, né? Que enlouqueceram de dor, mas também devemos nos abeirar, nos aproximar daqueles que com simpatia suportam tribulações e problemas para serem fiéis ao compromisso de amar ao próximo. Doutora Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, falando sobre esse grande problema que vivenciam aqueles que estão internados num planeta de provas e expiações, Obsessão e Suas Máscaras, escolheu como capa do seu livro Maria de Magdala, né? E Lucas, no capítulo 8 do seu Evangelho, no segundo versículo, conta de algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, obsessão, né? E de enfermidades. Maria, chamada Madalena, Magdala, da qual saíram 7 demônios. Então, Maria Madalena foi tratada de fenômenos obsessivos, mas virou uma trabalhadora do nosso Mestre Jesus, aquela que, pela primeira vez, quando Jesus ressuscitou, ouviu, né? Maria Madalena, trabalhadora do nosso Mestre Jesus. Outra trabalhadora do nosso Mestre Jesus, a doutora Marlene Nobre, foi presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, trabalhou na direção de construção das associações médicos espíritas, a Associação Médico Espírita do Brasil, que amplificou o número de associações médicos espíritas pelo Brasil, foi fundadora da Associação Médico Espírita Internacional, então amplificou esta conexão entre a ciência e a religião a nível mundial, né? Trabalhadora do nosso Mestre Jesus. O Dr. Décio André Júnior, que com certeza todos vocês conhecem, nesse link que está aí, faz uma palestra em homenagem à doutora Marlene Nobre. E ele usa de base nessa palestra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, falando do advento do Espírito da Verdade, nesse item. No item 8, o Espírito de Verdade, numa mensagem Ave, 1863, nos ensinando: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. Devotamento e abnegação resumem os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, aceitação das situações que cada um de nós irá enfrentar na passagem, né? Aproveite o tempo na carne, como recomendou Pedro, né? Devotamento e abnegação, a recomendação do Espírito de Verdade, nosso Mestre Jesus, né? Eles resumem a abnegação, devotamento e abnegação, resumem os deveres que a caridade e a humildade impõem. Devotamento, do dicionário, é consagrar a existência. Consagrar é ocupar-se intensamente, prioritariamente com. Então, ocupar-se intensamente, prioritariamente na nossa existência, dedicar-se a amar ao próximo, a cumprir a recomendação do nosso Mestre Jesus, enfrentando todas as dificuldades com abnegação, renunciando aos próprios interesses. Abnegar no dicionário é renunciar aos próprios interesses, sacrificar-se em benefício de outro, a semelhança da recomendação de Pedro. Sigamos o exemplo do nosso Mestre Jesus, que padeceu enquanto esteve conosco, né? Um espírito puro, um espírito crístico, veio a um planeta de provas e expiações, encarnou, só aí já é uma
exemplo de renúncia, de sacrifício em benefício de todos nós, de todos nós. Né? Outro exemplo de abnegação e devotamento, Paulo de Tarso, Paulo, apóstolo de gentios, Timóteo também no auxílio a ele, mas o exemplo de abnegação e de devotamento de Paulo, uma vida toda dedicada a divulgar a mensagem do nosso Mestre Jesus, né? No final da vida, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, a palavra de Paulo, né? Pedro, sem dúvida, um exemplo de devotamento ao nosso Mestre Jesus, apacenta minhas ovelhas, amando ao Mestre Jesus por toda uma vida, né? Cobrindo a multidão de pecados, né? Devotamento e abnegação. Né? O amor cobriu uma multidão de pecados e cobrirá uma multidão de pecados de cada um de nós que tiver a sabedoria de seguir o exemplo desses abnegados, né? Seguir o exemplo desses que devotaram a sua vida ao nosso Mestre Jesus. E continue, mano. Pedimos a proteção divina para os que viajam em penúria nas sendas do planeta, acampados em choças, carentes de tudo. Entretanto, é forçoso rogar igualmente amparo do alto para aqueles outros companheiros da humanidade que jornadeiam em naves douradas da existência terrestre, mas encarcerados, todavia, em suplícios ocultos. O que está dizendo para a gente aqui, mano? Não são só os que têm a necessidade material, as dificuldades de sustentação da sua vida material que sofrem. Sofrem, com certeza, e a gente deve devotar nossos dons para atender às necessidades materiais e espirituais destes, mas aqueles também que estão na vida material bem ampla e serena e tranquila sob o ponto de vista material, às vezes tem no sofrimento espiritual um padrão de dificuldade à semelhança daquele que está na choça, como diz o Emmanuel, né? Então, que nós difundamos os nossos dons para todos os nossos irmãos, nossa família humana, né? Que a gente possa seguir a recomendação aqui de Emmanuel. Exoramos a bênção do Pai Celeste para que os que jazem nos sanatórios e nos presídios, a fim de que tolerem pacientemente as provas a que fizeram jus, né? Segundo os princípios de causa e efeito. Né? Cada um de nós enfrenta as dificuldades que enfrenta, né? Seja vivendo aqui no nosso planeta, seja passando por situações difíceis da pobreza ou da riqueza com sofrimento espiritual, ou de estarmos internados em sanatórios, ou mesmo internados em presídios, né? Na Terra, uma escola, um hospital, um presídio, né? E estamos nessa condição porque, em vidas anteriores, a situação atual é a nossa necessidade para que a gente possa nos aproximarmos da harmonia com a lei de Deus, princípios de causa e efeito, como diz Emmanuel, né? Então, somos prisioneiros num planeta de provas e expiações e devemos rogar a Deus nosso Pai seu amparo e devemos emanar a energia para que todos tenham essa mesma misericórdia divina sobre sua cabeça, né? E aí Emmanuel chama a atenção, mas é justo, o grifo é meu, implorar também o auxílio de Deus para aqueles outros homens e mulheres em condições de saúde e liberdade, saúde espiritual e liberdade de movimento e de ação, que não se poupam a qualquer sacrifício, né? Aqueles que são devotados, abnegados, para o exato desempenho dos encargos edificantes, trabalho em nome do nosso Mestre Jesus, que o mundo lhes indicou. Missionários, devemos implorar auxílio de Deus para os missionários, né? Que nos ajudam, missionários à semelhança de Madre Teresa de Calcutá, que amou aos pequeninos como se estivesse amando e cuidando do nosso Mestre Jesus, seguindo a recomendação que está do nosso Mestre Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos,
a mim o fizeste. Madre Teresa seguiu esta recomendação uma vida toda, devotada, abnegada a cuidar dos pequeninos. E aqui Madre Teresa chama a atenção: não ame pela beleza, pois um dia a beleza acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Não ame por dinheiro, porque um dia ele também acaba. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com amor sem explicação. Amar ao próximo como a si mesmo. Seguir as recomendações do nosso Mestre Jesus. Madre Teresa, missionária, esteve entre nós. Outra missionária que esteve entre nós aqui no Brasil, né? A irmã Dulce, né? Que cuidou dos pobres da Bahia, né? Foi uma missionária. Sempre que puder, fale de amor, irmã Dulce. E com amor para alguém. Fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Todos nós temos esse dom de falar e podemos falar de amor. Falar de amor com amor para alguém que esteja em sofrimento, né? Isso vai fazer bem para aquele que ouve, mas também fará bem para nós. Devemos ser dispenseiros do dom que Deus nos ofertou em benefício dos nossos irmãos, a família humana, família de quase 8 bilhões de indivíduos. Chico Xavier, não tenha dúvida, um devotado trabalhador do nosso Mestre Jesus, enquanto esteve conosco aqui no Brasil, e abnegado, sacrificou muito de sua vida em benefício de nós, mais de 400 livros escritos. Um desses é que nós estamos hoje refletindo sobre ele, né? O livro Ceifa de Luz, né? Nas Trilhas da Vida, o capítulo que estamos analisando. Olha a palavra de Chico. Quando demonstramos boa vontade, a aceitação, os benfeitores da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Então, se você demonstra boa vontade para ajudar o próximo, aceitando as limitações e as dificuldades que cada um de nós tem, a gente é acrescido com benfeitores da vida maior, trabalhadores do nosso Mestre Jesus que vão nos auxiliar a descobrir de que maneira eu posso ajudar o próximo, de que maneira eu posso ser despenseiro dos dons que Deus me ofereceu, né? E Emmanuel ainda fala: a ninguém excluas de tua boa vontade e compreensão. Somos complementos uns dos outros na obra divina. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Todos nós estamos juntos por um motivo, o motivo é justo, é bom, né? E precisamos uns dos outros. A caminhada é individual, mas a gente precisa difundir a nossa convicção, distribuir as nossas facilidades para que a gente possa complementar aquele que está ao nosso lado. E ele também irá nos complementar. Falemos com amor com aquele que está ao nosso lado e dê amor com aquele que está ao nosso lado e nós seremos beneficiados com essa prática, como recomendou Irmã Dulce. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Não te iludas, Emmanuel falando desse livro Ceifa de Luz, né, Nas Trilhas da Vida. Não te iludas com o jogo das aparências. Deus te situa junto de todos porque precisa do amparo de todos. E, de algum modo, todos os que te cercam necessitam de ti. Somos uma família, precisamos nos amparar, precisamos nos ajudar. Homens, mulheres, pessoas com necessidades especiais, crianças, idosos, todos precisamos uns dos outros. Somos uma família e devemos nos amparar uns aos outros. Nosso Mestre Jesus cuida dessa família humana, é o governador do nosso planeta. Nós somos para ele os pequeninos, as ovelhas que ele não vai deixar perder uma sequer, né? Ele cuida de cada um de nós, se nós estivermos conectados com ele, se nós estivermos ligados à vinha, né? À rama, que é o nosso Mestre Jesus, que traz a ceifa de Deus, nosso Pai, para a nossa alma, que nós possamos ter esta preocupação de estarmos sempre convidando o nosso Mestre Jesus para estar conosco,
na condução das nossas vidas e daqueles que estão no nosso entorno, que nós possamos ter a sabedoria de seguir os passos de Jesus, lembrando aquela recomendação de Pedro. Ele padeceu aqui enquanto esteve entre nós. A recomendação dos Espíritos orientando a Kardec, Jesus, modelo e guia, né? Então, seguir os passos do nosso Mestre Jesus dentro das limitações de cada um de nós e sabendo que o nosso esforço é o que conta, né? Reconhece-se o bom cristão, bom espírita, pelo esforço que faz para superar as suas dificuldades, as suas deficiências. Que Jesus os abençoe, os proteja nessa semana, divulguem os seus dons, o seu entendimento de quem é o nosso Mestre Jesus, qual é o objetivo da nossa vida. Que assim seja.